Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Beto falando aqui. Hoje eu iniciarei a primeira aula de biologia com vocês e nós falaremos a respeito do que é a biologia, as características dos seres vivos, a organização celular, o metabolismo, e assim eu tenho certeza que toda dúvida que você tiver, você aqui tirará a sua dúvida em relação às questões biológicas. Então sejam muito bem-vindos, boa aula. E vamos para o tópico: o que é biologia? Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte: o que a biologia é, né? Do grego vem do grego vem bios, que é vida, e depois nós temos o que? Logos, que é estudo. Então nós temos aqui o estudo da vida. Então nós temos a biologia como o ramo da ciência que estuda a vida e todos os seres vivos da Terra, as características, o comportamento, a origem dos organismos, assim como o que? As interações que estabelecem uns com os outros e com o ambiente, né? Principalmente o ambiente, que são o sujeito do estudo da biologia. Então podemos pensar dessa forma, já interagindo assim sobre essa questão. Então nós podemos o quê? Recentemente, diversos pesquisadores, eles tentam compreender o quê? Como as ações humanas interferem no planeta. Como, por exemplo, nós temos aí as destruições dos ambientes naturais, a extinção de seres vivos, das espécies, a poluição da água, a emissão dos gases que aumentam o efeito estufa, são exemplos de interferência humana em diversos ambientes. E aí nós temos essas questões dessas pesquisas que observam isso. E se publica muito a essa questão. Então, lembrando, biologia, bios, vida, logia, que vem do logos, bios, né? Bios, vida, e logos, estudo. Então, estudo da vida. E aí podemos observar o seguinte: nós podemos observar características dos seres vivos. O que são as características dos seres vivos? Nós vamos colocar essa informação sobre o quê? Existem características comuns a todos os seres vivos que o distinguem dos componentes não vivos do ambiente. Então podemos observar que essa é a questão dos componentes, como por exemplo, algumas dessas características nós podemos dizer que são composição química, repete comigo, composição química, organização celular, então composição química, organização celular, metabolismo, capacidade de nutrição, crescimento, ok? Estão ligados? Crescimento, movimento e reação aos estímulos ambientais, como por exemplo, reprodução, hereditariedade e a evolução. Então são as características dos seres humanos, né? Dos seres vivos, desculpa. Então nós podemos observar. Então guarde essas informações, que são as características: composição química, organização celular, metabolismo, capacidade de nutrição, crescimento, movimento, reação aos estímulos, reprodução, hereditariedade e evolução, que são as características. E aí nós falamos sobre o que? Composição química. O que nós podemos observar como composição químicas? Ou melhor, composição química são seres vivos, né? São seres vivos e não vivos compostos do quê? Compostos por inúmeros átomos. Eles são seres vivos compostos por inúmeros átomos que se ligam um ao outro, formando o quê? Moléculas. Então são seres vivos e não vivos compostos de inúmeros átomos formando as moléculas. E aí, dessa forma, nós podemos observar o quê? Que a molécula de água, por exemplo, ela é formada por 2 átomos de hidrogênios. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênios ligados a um oxigênio. Então nós podemos observar e falar o quê? Que de modo geral, as moléculas elas podem ser classificadas como o quê? Em orgânicas e inorgânicas. As moléculas orgânicas, se vocês podem observar, elas são formadas pelo elemento carbono. Então, as moléculas orgânicas são formadas pelo elemento carbono.
Entretanto, se nós falarmos a respeito das substâncias inorgânicas, como o diamante, como por exemplo o gás carbônico, ele também possui esse elemento. E aí, dando prosseguimento à nossa aula, nós podemos falar o seguinte: os seres vivos, né? Nós temos aí, os seres vivos, eles são formados por moléculas orgânicas, como por exemplo a glicose. Outra coisa também por moléculas inorgânicas, como a água. Então ele pode ser formado tanto pelas moléculas orgânicas, né? Ou pelas moléculas inorgânicas. Como, por exemplo, se podemos observar, posso pegar aqui exemplo, quer ver? A glicose. Muito bem, eu posso pegar aqui exemplo da glicose, quando nós falamos sobre a questão orgânicas. Né? E inorgânicas podemos pegar o exemplo da água. A água inorgânica, isso mesmo. Além disso, geralmente são formados por agentes variados. Isso. Por agentes de grande variedade, por exemplo, de outros tipos de moléculas. Por exemplo, se eu falar assim, enquanto um grão de areia é formado por apenas um tipo de molécula, que é a sílica, que é o Si minúsculo O2, uma bactéria centena de vezes menor, apresentada os sais minerais, então assim, centena de vezes menor, apresenta sais minerais, água, proteínas e açúcares, gorduras, ácido nucleicos, entre outros componentes. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Vamos observar aqui. Pensa comigo. Enquanto um grãozinho de areia é formado por um tipo de molécula, a sílica, S maiúsculo e minúsculo O2, nós temos o que? A bactéria, que ela é centena de vezes menor e ela apresenta sais minerais, água, proteínas, açúcares, gorduras, ácidos nucleicos, entre outros componentes. Como que é a vida, como que é a biologia. Agora, olha esse tópico aqui. Organização celular e metabolismo. Quando nós falamos de organização, nós temos aqui a respeito de uma estrutura. Organização celular e metabolismo. Os seres vivos, eles são formados de quê? Eles são formados por células. E as unidades estruturais e funcionais de qualquer organismo, ok? Então nós temos aqui, os seres vivos são formados por células. Ok. Beleza? As unidades estruturais e funcionais de qualquer organismo. As células, elas compõem a estrutura dos seres vivos em um conjunto que são responsáveis pela realização das funções do corporais. Ou seja, as células, elas podem se dividir e dar origem a outras células. Olha só que interessante. As células podem dividir-se e dar origem a outras células. A maioria das células, ela é microscópica, tendo em geral, quer ver? Eu posso pegar aqui, tendo em geral o tamanho da centésima parte do milímetro. Muito pequena. E alguns seres, olha só que interessante. Alguns seres, eles são o quê? As células, como elas compõem, elas são responsáveis pela realização de funções. Alguns seres, eles consistem de apenas uma célula. Alguns seres, olha só, eles possuem apenas uma célula e, portanto, quando possuem uma célula, são chamados de unicelulares. Eles são chamados de unicelulares, como as bactérias. As bactérias são formadas de uma célula, então elas são unicelulares. E aí nós podemos observar o quê? Que quando nós temos essa compreensão, nós podemos observar que existirá outros seres vivos que estão organizados de uma outra forma. Então, os seres formados por mais de uma células, eles podem ser tanto multicelulares, como eles podem ser pluricelulares, né? Por exemplo, as células
é unicelular e os outros podem ser formados de múltiplas células e dessa forma eles são chamados de quê? Multicelulares, e eles não estão organizados em tecidos. Por exemplo, as células dos multicelulares, elas não estão organizadas em tecido, e é o que acontece com as, por exemplo, a maioria dos animais, acontece com as plantas, acontece porque eles têm o tecido, eles possuem, né? Eles possuem tecidos formados por células especializadas em desempenhar funções determinadas. Então nós temos aí unicelulares formados por uma célula, multicelulares formados por mais de uma célula. A célula, por exemplo, ela é o quê? Ela é delimitada, a célula, se você observar, ela é delimitada por uma membrana que separa o seu meio interno ou intracelular. Intra, dentro, extra, fora, né? Intra, dentro e extra, fora. Meio intracelular, meio extracelular. Do meio externo da membrana, que separa, olha só, que separa o seu meio interno ou intracelular do meio externo ou extra, né? Ou extracelular. E assim nós podemos observar que a composição química, se a gente falar de composição química dentro e fora dela, a composição química dentro e fora dela é diferente. E é o que faz do meio intra-reações químicas que garantem a vida da célula em uma maior escala de todo o organismo. Podemos observar o seguinte: o conjunto dessas reações químicas ela recebe o nome de metabolismo, que do grego, deixa eu lembrar, ele vem de metabolê, que é conversão ou transformação. Isso, metabolê, se eu não me engano, que é de conversão ou transformação. E aí nós podemos observar que por meio do metabolismo acontece o quê? Uma contínua substituição dos componentes celulares, átomos e moléculas constituintes, envolvendo reações, degradação de síntese desses componentes. E aí eu posso finalizar o seguinte, para não estender muito essa primeira parte da aula, que contudo, a atividade metabólica das células, elas não ocorre de forma espontânea, pois ela requer energia. E essa energia provém da degradação metabólica, que é a quebra, né? É a quebra, a reação metabólica. Quebra de quê? De substâncias orgânicas que podem ser utilizadas de maneira constitutiva, ou seja, proporcionam a matéria-prima para a síntese, que é a produção. E aí, produção de quê? De novas moléculas que formam o meio intracelular. E é o que é mais interessante, essa questão da vida, né? De toda essa transformação que surge a questão da biologia. Bom, essa foi a nossa primeira aula e eu espero que vocês tenham gostado. E faremos outras sequências aí de aulas para que você possa aí aprender a biologia de uma vez por todas. Muito obrigado e até a próxima aula.